Na Europa, ao longo da faixa setentrional da Espanha, na fronteira com a França, estendem-se os Países Bascos, uma região de forte identidade étnica que goza de antigas formas de autonomia. Dessa terra visitaremos a cidade de Bilbao, capital da província de Biscaia, e Vitória, principal centro do Álava. Conheceremos depois a província de Guipúzcoa com o centro balneário de Fuenterrabia, sua capital San Sebastián, a graciosa aldeia de pescadores de Guetaria e o santuário de Santo Inácio de Loyola. Caminhos que descem das montanhas e passeios na praia. Festas de interior e músicos de jazz. Pedras antigas, cheias de história e arrojadas pontes para a modernidade. Nos Países Bascos, terras de fronteira e de pessoas orgulhosas, o tempo e o espaço quebram a monotonia e desenham uma vida cuja tradição se casa com o futuro. As testemunhas dessa união, hoteleiros e lenhadores, executivos e jogadores de pelota, assinam todos os dias um vínculo que se renova há milênios. Cada amanhecer na Cordilheira Cantábrica, cada entardecer sobre o Golfo de Biscaia, iluminam uma árvore vigorosa que alonga os ramos para o céu, que afunda as raízes na terra, uma terra europeia, ibérica, mas antes de tudo, basca. Os Países Bascos formam uma área etnicamente distinta que se estende entre a França e a Espanha. As províncias bascas da França, logo atrás dos Pirineus, são aquelas que sofreram maiores contaminações. Na Espanha, ao contrário, até graças a uma autonomia secular e a uma maior riqueza da terra, a identidade basca se manteve inalterada. Os reis de Espanha e os governos de Madrid há séculos governam os Países Bascos. No entanto, chegando a essa região, experimenta-se a sensação de ter se saído da Espanha. Diferente da paisagem devastada e árida que caracteriza grande parte da Península Ibérica, a basca é movimentada, doce e cheia de verde. Os influxos favoráveis do oceano e as consequentes chuvas abundantes fazem dessa faixa setentrional da Península Ibérica um lugar verdejante ocupado desde a pré-história. Estas populações primitivas, ancestrais dos bascos de hoje, mostravam desde os tempos mais remotos, através da sua mitologia, um forte apego a esta terra. Aqui moravam os Bazajaunak, os peludos dominadores dos muitos e ricos bosques da região, e as Lamiak, belas mulheres sedutoras que alisavam os longos cabelos nos rios que aqui correm copiosamente. Entre essas figuras míticas, até aquilo que para muitos povos era somente um monte de pedra, a Etexea, a casa, ganhava uma alma mágica. A casa, para os bascos, foi durante milênios uma divindade, um templo e um refúgio. A casa dava nome e identidade à família, perpetuando-a por gerações. Os bascos falam uma língua própria, a euskera, que tem 7.000 anos e é anterior à penetração das línguas indo-europeias. Ela é usada ainda hoje, tanto em nível popular quanto em nível institucional. Em tantos séculos, os bascos elaboraram uma grande cultura e construíram uma vultosa fortuna, como nos dá testemunho a cidade de Vitoria-Gasteiz, capital do País Basco. Cidade refinada, rica em monumentos, arquitetura e traços de uma história marcada pela opulência. A posição da região num ponto estratégico de passagem para muitos povos fez com que os bascos lutassem contra alguns deles e convivessem pacificamente com outros. O resultado é o atual caráter basco, ciumento de sua história, mas aberto ao novo e rico em relações com o exterior. Em Vitoria-Gasteiz encontramos os sinais das diferentes dominações que atingiram os Países Bascos.
No Museu Arqueológico, localizado num velho depósito de armas, achamos preciosas peças que remontam desde os primeiros assentamentos pré-históricos até o século XIII. Os restos dão testemunho da passagem pela região, primeiro dos celtas e depois dos romanos, dois povos com os quais as tribos locais conviveram pacificamente. Nas escavações da fortificação romana de Iruna, perto de Vitória, foram desenterradas esta belíssima figura feminina e esta preciosa coluna do cavaleiro de Iruna. Com os visigodos, de cuja passagem fizeram estas bonitas fivelas chamadas de Los Goros e Escota, os bascos tiveram contínuas relações belicosas, como nos lembra a frase "Domuit feroces Vascones", domou os ferozes bascos, comum nas crônicas de todos os reis visigodos. Com os romanos começou uma lenta penetração do cristianismo, que se completou com a dominação espanhola do século XIII. Os bascos abraçaram com fervor este novo credo, como nos demonstra a suntuosidade desta catedral do século XV chamada de Santa Maria. A santa padroeira da cidade é a Virgem Blanca, a quem é dedicada a praça principal. A estátua da Virgem foi colocada sobre a fachada da igreja de San Miguel, do século XV, que domina uma área para a qual fazem frente elegantes edifícios caracterizados pelas típicas varandas chamadas de miradores. A Praça da Virgem Blanca está ligada à Plaza de Espanha, construída em 1791, seguindo o modelo da Praça de Salamanca. Seus edifícios refinados e o lindo pórtico que a circunda são o espelho de um passado próspero. O interior dos Países Bascos sempre foi rico em matérias-primas, sobretudo em madeira e minérios, o que permitiu à região e à cidade de Vitória em particular realizações arquitetônicas ricas e elegantes. Bom gosto e refinamento são comuns em Vitória, como nos demonstra este museu singular dedicado aos baralhos de todos os tempos. Aqui está guardado o mais antigo baralho do mundo, de fabricação italiana. Esta riqueza material, além de espiritual, sempre foi defendida pelos bascos, que colocaram em primeiro lugar entre os seus valores o da autonomia. Hoje, Vitória continua sendo uma cidade nobre graças ao seu papel de capital de uma região que goza de uma ampla autonomia em relação à Espanha. Aqui se concentram a alta burocracia, a diplomacia e as maiores autoridades dos Países Bascos. Os cuidados tomados com a cidade são visíveis, principalmente em seus parques, numerosos e muito bem conservados, entre os quais destaca-se este que estamos atravessando, o Parque da Flórida. Vitória detém no âmbito do verde um verdadeiro recorde, o de ser a cidade europeia com o maior número de jardins por habitante. O governo autônomo basco chegou com os fueros, exemplo mundial de federalismo, trazidos pela dominação espanhola. Para entender quais eram as formas e modalidades desses fueros, temos de adentrar a zona medieval de Vitória, percorrer as vielas que trazem os nomes de velhas profissões e chegar à bela Praça Machete. A área, como nos mostra esta insígnia, deve seu nome a um grande facão sobre o qual os reis espanhóis pronunciavam um solene juramento de manter a autonomia e respeitar os costumes da tradição basca. Os bascos nunca desencadearam guerras de conquista e nunca foram colonizados. Sempre viveram sob a dominação externa, gozando de grande liberdade, interessando-se mais do que pela independência, pela autonomia, cuja máxima expressão é o Palácio Ajura Enea, usado como residência do presidente do governo. O palácio é uma magnífica expressão da arquitetura elaborada por este povo, que não se pode chamar de estilo francês nem espanhol, mas autenticamente basco.
Os bascos sabem desfrutar as oportunidades desta terra, não só graças ao interior, mas também graças ao mar. Bilbao, a cidade economicamente mais importante dos Países Bascos, cresceu com o beneficiamento da madeira e do ferro e com o comércio. Hoje é um porto importantíssimo entre os principais da Europa e mostra perfeitamente o progresso econômico e cultural que os bascos elaboraram ao longo dos séculos, junto à tradição que conservam zelosamente. A cidade, cujo nome significa duas margens, estende-se dos dois lados do rio Nevrio. Dois são também os aspectos e as imagens que a cidade dá de si e que os visitantes podem admirar percorrendo o rio. No lado ocidental, Bilbao exibe sua modernidade. Nele se localizam os edifícios da nova burguesia basca, brilhantes e confortáveis, arquitetonicamente racionais. Na margem oeste localiza-se a Gran Via, centro urbano, político e financeiro, uma rua que atravessa a cidade nova por mais de 1,5 km. Paralelamente à Gran Via se estende o magnífico parque dedicado a Dona Cacilda de Iturriza, que contém em sua extremidade setentrional um museu de belas artes. Em seu interior podemos admirar numerosas obras-primas da arte ibérica, como as telas de El Greco, de Velázquez ou de Goya. Mas o museu é importante, sobretudo, pela riquíssima coleção de quadros pertencentes ao filão do realismo basco, escola pictórica que amava retratar esta gente trabalhadora e tradicionalista em seu cotidiano. O aspecto mais ancestral de Bilbao está todo concentrado em sua margem oriental. Seu núcleo histórico é constituído pelo bairro Siete Calles, ou seja, das Sete Estradas, vivo e colorido, um doce tributo ao ócio numa cidade fortemente trabalhadora. O Centro Cultural de Bilbao, localizado no fim do Passeio del Arenal, no centro, é este Teatro Arriaga, construído em 1890 e depois sabiamente restaurado. No espaço de poucas centenas de metros também encontramos as duas mais importantes expressões da arquitetura da cidade. A que vemos agora é a imponente Catedral Gótica de Santiago, construída no século XIV e reformada no século XVI. Mas a verdadeira pérola da cidade, até pela sua posição ao longo do rio, é a igreja de São Nicolau, religioso que aqui em Bilbao protege todo tipo de gente, das crianças aos marinheiros, dos presidiários às prostitutas. Em Bilbao, mesmo a mais arrojada modernidade como a do Museu Guggenheim, realizado em liga de titânio, é fruto de uma antiga tradição. Um tema dominante nesta cidade é o metal, presente em importantes trabalhos arquitetônicos e objeto de estudo para mostras, reconstruções e museus. Estamos vendo o Museu Arqueológico, Etnográfico e Histórico Basco, que dedica um grande espaço aos trabalhos típicos da região e põe no centro de seus interesses a metalurgia, com a reconstrução de uma antiga oficina de serralheiro, profissão que possui uma longa e articulada tradição.
As duas imagens com as quais a cidade se manifesta como as suas duas margens são ligadas por uma série de pontes. A mais sugestiva paisagisticamente situada no subúrbio de Porto Galete, quase na foz que deságua no mar Cantábrico, é esta, a Ponte Colgante. Um bondinho transporta os viajantes de Porto Galete até Las Arenas, apoiando-se sobre pilares de aço de 63 metros de altura. Considerada uma das joias da arquitetura europeia contemporânea, esta ponte é um tributo à União, qualidade que nos Países Bascos é muito superior à divisão. Para entender o quanto esta gente não é fechada em suas peculiaridades, mas sim aberta e alegre, basta debruçar-se sobre a movimentada vida noturna de Bilbao. Para se embelezar como as mulheres que a atravessam por toda parte, a cidade se vale de uma maquiagem toda particular, a das luzes artificiais, lançadas sobre seus monumentos como se eles fossem palcos. Caso alguém queira sentar-se à mesa, poderá afirmar sem medo que os bascos pretendem conquistar o mundo. A cozinha local, que goza de grande tradição, soube obter um lugar ao lado da francesa ou da chinesa. Os pratos locais são preparados em duas variantes, uma tradicional e outra moderna. Um singular prato basco é o feijão vermelho com chorizo, típica salsicha espanhola. A versão moderna deste prato é a sopa leve de feijão sobre gema de ovo, trufa e couve seca, para ser saboreada com um ótimo vinho da Rioja Alavesa. Outro prato basco por excelência é o filé de bacalhau ao molho verde com mariscos cozidos ao alho e salsinha. A sua variação é o bacalhau com molho de salsinha e creme leve de alho fresco. Tudo acompanhado por um excelente vinho Sacoli. Os Países Bascos são mundialmente famosos também graças a um esporte singular, a pelota. Essa disciplina espetacular é o esporte nacional por excelência. À pelota são dedicados vários campeonatos jogados no interior de instalações esportivas chamadas de frontones. Eles são seguidos por uma grande torcida e dão margem a uma consistente bolsa de apostas. O jogo consiste em fazer a bola bater num ponto determinado e tem várias modalidades, dependendo do instrumento com o qual se golpeia a bola. A cesta é a mais famosa, a única praticada em nível profissional e exportada para outros países. A pelota nasceu quando se jogava uma bola de trapos contra a parede do Arcupe, o pátio da igreja, para matar